Ó meu Jesus, meu mestre, meu amigo, purifica o meu coração, perdoe os erros que cometi, apague os meus pecados e, sobretudo, ilumine a minha alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, crianças! Eu sou Fabiana Piexarca, catequista, e você sabia que a nossa fé se apoia em 3 pilares? Pois é! Hoje nós vamos descobrir quais são esses 3 pilares da fé católica. Então, concentração, Bíblia na mão e bora mergulhar juntos nesse mar de conhecimento. Nossa fé é fundamentada em 3 coisas que estamos chamando aqui de pilares: Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Talvez seja um pouco difícil você entender esse assunto hoje. Se for necessário, pausa o vídeo aí, convide a família, assista novamente, converse com seus familiares e até entender você pode repetir esse vídeo quantas vezes for necessário. Então eu vou tentar fazer você imaginar. Imagine um banquinho. O que é necessário para esse banquinho ficar de pé? Se a gente colocar um pezinho só nesse banquinho, ele vai ficar em pé? Não vai, né? Ele vai cair. Se eu colocar 2, imagina um banquinho com 2 pezinhos, ele vai parar em pé? Também não. Mas se eu colocar num banquinho 3 pezinhos, esses 3 pezinhos vão sustentar esse banco e ele não vai cair, mesmo que você sente em cima. Então, essa é a importância dos pilares, porque são eles que sustentam alguma coisa. E nesse caso aqui, nós vamos aprender muito sobre os pilares da nossa fé. Os livros da Bíblia reúnem os ensinamentos que Deus tem para todo mundo, mas nem tudo que Deus ensinou está em forma de escrita. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, diz assim: Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Compreende, então, que nem tudo o que aconteceu está escrito na Bíblia? Durante muitos anos, a igreja que Jesus fundou através de Pedro, ou seja, a Igreja Católica, não tinha os livros do Novo Testamento escritos e disponíveis para que todos pudessem ler, consultar, estudar, como hoje nós temos. Os ensinamentos de Jesus, ou seja, o Evangelho, era passado oralmente. Afinal, naquele tempo não existia televisão, telefone, internet, livros em cada canto ou ainda vídeos instrutivos como esse que você está assistindo aí agora. Esses ensinamentos, então, eram o que chamamos de Sagrada Tradição. Em uma de suas aparições aos discípulos, no finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus disse: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Tá aí, isso é tradição, ensinar aquilo que aprendeu, simples assim. E quem que pediu isso então? O próprio Jesus. Agora, já pensou se cada pessoa pegasse a Bíblia e começasse a interpretar cada pedacinho dela conforme aquilo que ele acha que é? A palavra de Deus nos fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o seguinte: Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Se isso acontecesse, e olha que acontece muito, hein? A igreja não seria uma só, porque aí cada um pensaria de um jeito. É assim que nascem as religiões protestantes. Afinal, você acha que o Espírito Santo pode falar alguma coisa para uma pessoa e outra diferente para outra e outra para uma terceira pessoa? Claro que não, né? Afinal, o Espírito Santo é um só. Para que a igreja não se confunda, existe uma equipe de pessoas escolhidas para fazer essa interpretação e instruir os fiéis. E é o Sagrado Magistério, que é formado pelos concílios, o Papa e os bispos. Não é qualquer pessoa que pode interpretar a lei de Deus, porque nem todos são designados por Jesus para esse entendimento. Foi a tradição que nos trouxe a Bíblia e foi o magistério que definiu quais eram os livros entre centenas de outros que surgiram que eram realmente inspirados por Deus. Foi o magistério também que dividiu a nossa Bíblia em versículos e capítulos do jeitinho que a gente conhece, porque no original não existia essa facilidade, que é muito fácil, né? Naquela época era bem mais difícil localizar os textos. Tudo o que está nas Sagradas Escrituras se cumpre em Jesus.
É como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Vou ler para vocês. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele, ou seja, de Jesus, se achava dito em todas as Escrituras. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Então é aqui que a gente acha de onde saiu a instituição do magistério, porque foi o Espírito Santo. Aqui está escrito na palavra de Deus que abriu os olhos dos discípulos para compreender as Escrituras. Tá ligado aí, ó? Magistério. Então, não se esqueça. Quando alguém perguntar assim para você, mas onde está escrito na Bíblia Trindade? Aí você não precisa ficar confuso, porque agora você sabe que essas outras coisas que nós acreditamos, que são da nossa fé, nós aprendemos com o magistério da igreja e com a sagrada tradição. Afinal, sem ela não tinha nem Bíblia, nem existiria a Bíblia. Nós cremos na Bíblia, sim, mas nós cremos também na Santa Igreja que nos deu a Bíblia. E para terminar, pegue aí o seu aplicativo Pocket Terço, pause o vídeo e procure aquela oração, ato de fé. E aí nós vamos rezar juntos. Eu creio firmemente que há um só Deus em 3 pessoas, realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus, para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz, para nos salvar, e que ao 3º dia ressuscitou. Creio tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe o revelou. E nesta crença quero viver e morrer. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.